Meus irmãos, a situação lá no rio Eufrates agora ficou mais séria. E não sou eu quem está afirmando isso, mas são os próprios veículos de imprensa internacionais que não têm nenhuma ligação com as profecias da Bíblia, mas que agora estão observando a seca desse rio e eles estão começando a perceber que tem algo mais preocupante do que simplesmente esses fatos. Por exemplo, o canal Sky News, lá da Austrália, divulgou uma reportagem com o seguinte título: "O rio morrendo no berço da civilização bíblica traz o medo terrível do fim dos tempos." Agora para pensar nisso. Um portal que não é religioso usando a expressão fim dos tempos em uma notícia sobre o rio Eufrates. E também o jornal Express, que é um site de notícias britânico muito famoso, ele foi ainda mais direto ao ponto. Eles publicaram o seguinte: "O desaparecimento de um grande rio global gera temores sobre a profecia bíblica do Armagedon." Irmãos, é como se esses jornalistas tentassem achar uma resposta lógica, mas no final das contas eles estão chegando na Bíblia, porque a ciência por si mesma não está conseguindo explicar tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que nós devemos estar atentos e eu preciso trazer algumas informações novas aqui, porque a situação está correndo depressa demais. A NASA, por exemplo, utilizou imagens de satélite e ela mostrou que desde o ano de 2003, o rio Eufrates já perdeu mais de 144 quilômetros cúbicos de água. Isso representa um volume enorme. É muita água sumindo em um período de tempo muito curto. E o ponto mais alarmante é que os governantes do Iraque já estão avisando que se nada for feito, o rio Eufrates vai secar totalmente até o ano de 2040. Você consegue perceber a gravidade disso aí, irmãos? Eu creio, Jesus está voltando. E você? E não é só o livro de Apocalipse que fala sobre a seca do rio Eufrates. A Bíblia mostra lá em Jeremias, no capítulo 50, no versículo 38, que a seca cairá sobre as suas águas e elas secarão totalmente. Irmãos, isso foi escrito muitos séculos antes do Apocalipse, trazendo uma profecia contra a Babilônia, porque o rio Eufrates passava exatamente no coração da Babilônia, ou seja, Deus já tinha decretado que um dia isso iria acontecer, e isso foi escrito muito antes do livro de Apocalipse. E os próprios estudiosos estão alertando para uma outra consequência muito grave, porque no momento em que esse rio secar de forma definitiva, toda aquela região poderá sofrer absurdamente. E eles estão falando de doenças, de pragas, estão falando de crises de saúde, fome e surtos de sarampo. Ou seja, é uma sequência de problemas terríveis que poderá atingir milhões de pessoas. E aí eu te pergunto uma coisa, você se lembra que a Bíblia fala sobre os flagelos, sobre pragas, sobre castigos terríveis que viriam sobre a terra? Pois é, eu gravei um vídeo aqui no meu canal muito mais completo sobre essa seca do rio Eufrates. Nele eu falo também sobre os anjos caídos que podem estar debaixo daquela região e eu falo também sobre essa batalha do Armagedon. Irmãos, o vídeo está muito interessante, eu vou colocar agora para você assistir. Eu quero muito que você fique por dentro disso, porque isso está totalmente ligado com a volta de Jesus, amém? Então assiste o vídeo aí e depois deixa o seu comentário para você me dizer o que você achou. Deus abençoe, assiste aí. Considerado o maior rio da antiguidade, o Eufrates guarda acontecimentos históricos e segredos que vão além do entendimento humano. Porém, algo terrível está acontecendo com este rio. A cada ano que passa, ele tem ficado cada vez mais seco e muitos povos da Ásia Ocidental já estão sofrendo com a falta de água desse rio, que sempre foi muito grande e imponente. E o pior de tudo é que os países que são banhados pelo Eufrates parecem não estar muito preocupados com a sua situação e, em alguns casos, ainda agem contra a recuperação do rio. Mas e se eu te disser que essa situação de seca do rio Eufrates não se trata apenas de uma grave crise ambiental, mas também faz parte do cumprimento de alguma das profecias dos fins dos tempos? Neste vídeo eu vou te mostrar que o livro de Apocalipse faz revelações impressionantes sobre o futuro do rio Eufrates, que estão diretamente ligadas ao Armagedon, ou seja, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. Será que a seca deste rio é um sinal de que nós estamos muito próximos da chegada do Anticristo? O que vai acontecer com a humanidade se o rio Eufrates deixar de existir? Essas e outras respostas eu vou trazer para você a partir de agora. Segundo o livro de Gênesis, no capítulo 2, o Eufrates é um dos rios que banhavam o Jardim do Éden. Suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo.
E já em Gênesis capítulo 15, nós vemos que o rio foi nomeado por Deus como um dos limites da terra prometida que seria concedida aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse rio nasce onde atualmente está localizada a Turquia. Ele passa pela Síria e pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O Eufrates tem 2.700 quilômetros de extensão e é a principal fonte de água potável de milhões de pessoas dessas 3 nações. Além disso, as suas águas são usadas para irrigar lavouras e alimentar usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para mais de 1 milhão de famílias. Mas o que sempre foi uma região crescente e muito fértil está se tornando um local de medo e incertezas, uma vez que a sua principal fonte de águas está simplesmente desaparecendo. Segundo autoridades iranianas que acompanham a situação do Eufrates, nos últimos 3 anos, a estação chuvosa na região começou mais tarde e terminou mais cedo, fazendo com que o volume de água no rio diminuísse drasticamente, sendo que em alguns pontos o leito do rio já secou completamente. E foi em um desses pontos secos que viralizou um vídeo na internet mostrando o que poderia ser os gritos de demônios em uma região por onde passava o rio Eufrates, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo alguns relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus e que só serão soltos quando a profecia de Apocalipse 9 se cumprir. Eu até fiz um vídeo falando sobre essa teoria dos ruídos assustadores no rio Eufrates, mas em momento algum eu afirmei que aquele barulho era real e que vinham dos 4 demônios aprisionados por Deus. E voltando à questão da seca que o rio Eufrates está passando, um grupo de cientistas afirma que não é apenas a questão climática que está afetando o volume das águas, mas também a má gestão da política de águas dos governos dos países banhados por ele. Há quem diga, inclusive, que os países querem que o rio seque de uma vez por todas, por algum motivo que ainda é desconhecido. Afinal de contas, qual o benefício que a desertificação de um rio traria para a humanidade? Qual o interesse desses governantes? Acontece que é exatamente com a morte do rio que a profecia sobre o Armagedon irá se cumprir. De acordo com a Bíblia, os reis do Oriente vão caminhar pela terra seca, onde corria o rio Eufrates, até o Monte Megido, onde irão lutar contra o exército de Cristo na batalha final. Veja só o que Apocalipse capítulo 16 nos revela. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, assim que o rio Eufrates secar totalmente, a trombeta irá tocar e os demônios presos por Deus vão se soltar para destruir 1/3 da humanidade com seus 200 milhões de soldados. Leia comigo o que o apóstolo João disse sobre isso. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E não vai parar por aí, meus irmãos. Serão esses 4 espíritos malignos que irão mobilizar os governantes do Ocidente para marcharem pelo Eufrates e lutarem contra o exército de Jesus. E isso significa que nós estamos nos aproximando cada vez mais do fim dos tempos. O processo de desertificação do Eufrates começou há 35 anos e está cada vez mais acelerado. E pelo que tudo indica, o espírito do anticristo já está operando através da vida desses governantes, fazendo com que eles acelerem a seca total do rio. Eu sei que o anticristo ainda não foi anunciado, mas o espírito dele já está assentado sobre os corações dos seres humanos, os levando a fazer o mal e preparando tudo para a sua chegada. E não sou eu quem está afirmando isso, mas sim a própria Bíblia. Veja o que o apóstolo João escreveu.
Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo.